Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg, cerveja com história. Fußball em Porto Novo. Estamos aqui no campo do Colorado da linha Ervalzinho. Conosco aqui está Luiz Frei, uma enciclopédia sobre o Colorado Ervalzinho. Vai nos contar a história do primeiro campo, a história desse campo, onde muitos e muitos futebolistas desfilaram aqui. Até eu, inclusive, joguei uma vez aqui, tenho boas recordações. Luiz, com a palavra. Boa tarde, Feda, boa tarde, SRTV. É uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui e contar a história e a trajetória do Esporte Clube Colorado. Tudo começa a partir de 1926, quando para cá vieram 3 jovens que compraram uma área de terra cada um, em torno de 25 hectares de terra. Meio ano após, vieram 2 desses senhores e construíram um ranchinho numa das áreas compradas, mais precisamente na área de terra de Pedro Rei. E em 24 de julho de 1927 veio o primeiro morador para Ervalzinho. Em maio de 28 foi rezada a primeira missa oficial aqui na localidade. Em 18 de março de 1931 se criou a comunidade São Gabriel da linha Ervalzinho. A partir de 1932, com o crescimento do número de moradores, havia se criado uma sociedade de esportes na linha Dourado. Porque aqui na comunidade não tinha muitos moradores. Primeiramente, esses moradores se associaram à Sociedade de Esportes Linha Dourado para a prática de esportes, que era principalmente o tiro ao alvo. E assim foram levando até 1941, quando aqui já tinha jovens e senhores o suficiente para formarem 2 times de futebol para poderem treinar em si, jogar em si. E isso aconteceu em 1941, no potreiro da família Walter, hoje Valdir Pauli. Em 1943, um grupo de atletas e jovens acharam que seria por bem criar um time de futebol, não só para ter um amistoso, mas sim representar a comunidade do Ervalzinho. Foi então que o fizeram. E aí surgiu uma dúvida qual seria o nome que iriam dar a essa agremiação. Houve os que torciam pro Inter e os outros pro Grêmio. E aí surgiu esse impasse. Grêmio de Ervalzinho ou Internacional de Ervalzinho. Isso levou 2 anos até, no momento de conciliação, os colorados, que na época eram a maioria, sugerirem o nome de Colorado, que foi imediatamente aceito em 1945. E esse Colorado, ele vem atuando até hoje. Em 48, a Sociedade de Esportes da linha Ervalzinho foi criada oficialmente com uma ata, se desmembrando da Sociedade de Esportes da linha Dourada. E a partir de 1948, incentivados pelo saudoso padre Vendelino Jungs, que era um capelão militar, mas que era um desportista, se houve por bem fazer um campo aqui na terra da comunidade. E esse começou a ser feito totalmente de uma forma braçal. Com uma junta de bois, usaram pá, picareta, e a família Spies fabricou uma patrola com uma plancha, onde eles traziam a terra para fazer o campo. E em 1978, quando se construiu a igreja, a atual igreja, esse campo aqui ele foi mudado para o atual campo que hoje aqui está. É um campo maravilhoso, é bonito, hoje a grama não está tão bem aparada, né, Feda? Né? Mas aqui foram travadas muitas batalhas, como se diz no bom sentido, e muitas glórias foram alcançadas pelo clube
aqui nesse belíssimo campo de futebol. Eu faz 28 anos que eu não tinha vindo aqui. E o campo continua bom, até melhor do que era na época, né? Sempre foi um dos gramados mais elogiados do município, era o Ervalzinho e o Campo do Aliança, né? Naquela época, né? Hoje nós temos muitos campos bons no município. Sim. Mas esse aqui, tu vê, desde 78 a 28, 30 anos atrás, quase 40, né? 40 anos, 40 anos mais de atrás, 40 anos, sim. Sempre era um campo Sim. assim impecável. Impecável, né? Bem planado, O pessoal gostava de bem jogar. Treinado, bem treinado. O único problema era o tamanho, né? Hoje eu acho que diminuíram um pouco. Sim, um pouquinho. Ele era muito grande. Ele era maior ainda. Com certeza. Ele deve estar com 103 metros de comprimento e por 70 de largura. É um campo dentro dos padrões FIFA até oficial. Sim, né? 110. Então, é um estádio assim, é verdade. Ele na época tinha 110 metros. 110 metros por 80, né? Era muito grande. Então ele foi encurtado um pouquinho e foi também estreitado um pouco, né? Para nós fugirmos um pouco de um lugar úmido, principalmente na parte de cima, e darmos um pouco mais também de espaço para a torcida no lado de baixo, né? E também nas goleiras também, né? Tanto é verdade que uma vida pré-juvenil, a gente passou aqui, a gente foi educado e criado em Ervalzinho, e então a gente viveu bastante histórias aqui da Ervalzinho, né? Então por isso mesmo, como criança ainda, a gente adorava o Colorado, e a gente foi jogador durante alguns anos, em função do quê? 2, 3 anos, 70 e poucos, e em 90 e poucos, 92, 93, a gente retornou para Ervalzinho, para o Colorado, para exatamente onde eu tinha dito e me comprometido de que eu queria encerrar a minha carreira de jogador aqui em Ervalzinho, onde eu comecei. Comecei com 14 anos de idade, menino ainda, já vestindo a camisa de cima do Colorado. Por razões diversas, a gente teve que optar, não que eu quisesse de repente, mas na época a situação financeira pedia isto. Então por isso, naquela época, o Aliança de São João me procurou, e aí eu joguei alguns anos com o Aliança. Aquele time onde o Feda, o Rubem Graz, o Bibo, o Edo, o Jego, e essa maravilha de jogadores, nós ficamos juntos no Aliança. E dizendo de novo que em função da situação financeira, essas coisas tudo, a gente chega a buscar alguma coisa, algum fato novo que fosse preencher esse vazio financeiro que a gente sentia. E na época, isso foi em 1975, onde eu fui procurado pela direção de uma escola do interior de Tenente Portela, mais precisamente Bom Plano, onde então eu exerci inicialmente a função de secretário, e já no ano seguinte assumi a direção. E na época, bem da verdade, eu nem barba tinha, nem bigode eu tinha ainda, mas um compromisso, um desafio que eu encarei com muita seriedade, como eu sempre fui. Um cara apaixonado por Ervalzinho, especialmente pelo Colorado, o time do meu coração, depois Aliança, depois Bom Plano, depois Ipiranga, etc. Eu pensei, optei e achei que o Colorado merecesse algo a mais, alguma história que fosse fechar com o povo legal daqui. Eu imaginei, de repente, o quê? O hino do Colorado Ervalzinho. Bom, falando especificamente do hino, eu montei 5 músicas,
As 5 músicas, letras, né? Elas foram musicadas na companhia do professor músico Vanderlei Piccolo, que também pertencia a um grupo de músicos chamado Grupo de Tenente Portela. Então, essas 5 foram musicadas e entre as 5 a gente levou os hinos, os 5, para o crivo desse grupo musical. E, estranhamente, por unanimidade, foi escolhido este hino atual em Colorado. Este hino foi lançado em 1992, junto com o professor Vanderlei, e então hoje esse hino está na boca ou na mente, eu diria assim, né, de qualquer pessoa, de qualquer criança aqui em Ervalzinho. Isso faz não bem para mim apenas, mas para as pessoas, né, que estavam comigo naquela época. E depois disso, então, a gente pensou no escudo. O escudo é simples, é claro. Este eu desenhei nas madrugadas, nas madrugadas, e aí saiu isto, onde os ramos, obviamente, tem muito significado, porque isso simboliza, aliás, isto aqui é um simbolismo, né? Isso simboliza a produção da comunidade. Na época, obviamente, era milho, era soja, aquela coisa toda, né? Hoje já mudou, né? Muito. Bom, Esporte Clube Colorado. Aqui, a bandeira, a estrela maior, em branco, a comunidade. A comunidade e a pouco menor, né, mas mais bonita, mais interessante, eu diria que ela é a de vermelho. As cores, vermelho e branco. Por quê? Colorado, né? Imagino eu se tivesse batizado esse time de Grêmio. Acho que não teria torcida, né? Então, do Colorado, basicamente é isto. A história começou do Luiz, já contou, né, e tal, muito bem colocado até. E a bandeira foi decorrente disto, né, uma vez tendo o escudo, a bandeira foi simples, vermelho e branco com, né, o escudo. Então, essa foi uma ideia que a gente teve, que foi corroborada mais tarde pela comunidade, bem aceita, né? E eu hoje diria assim, eu me sinto feliz por ter contribuído dessa forma com alguma coisa a mais para o Colorado, né? E, quanto é verdade, nós temos aqui o presidente da época, que era o Evandro Luiz Welter, por coincidência, parente da gente, mas na época eu pensei ainda em fazer algo a mais, buscar a história de Ervalzinho e do Colorado, né? E na época ele era presidente e eu pedi uma data para isso, e aí ele conseguiu a data de 2 de maio de 2014, foi isso. Então a gente montou um grupo, algumas pessoas, né, dentre as quais alguns estão aqui. Aqui eu posso citar aquele senhor lá que está caminhando lá para o banheiro, Amaro Rabuski. O Amaro Rabuski, na minha opinião, modesta, é claro, foi o centro médio que eu sempre quis ver jogando até hoje. Era um jogador rápido, raçudo, não errava passe, né? Jogava 90 minutos como tomar água. Então, uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda por ele, e cito ele, obviamente, mais o Luiz que nos ajudou na produção da história
Ervalzinho do Colorado. Aliás, Luiz Frei, esse é um historiador anônimo, na minha opinião. Olha, se alguém de Ervalzinho sabe muito em termos de Ervalzinho Colorado, está aí a pessoa. O Amaro, eu volto a falar nele. Quando a gente montou o grupo, né, a comissão para montar tudo isto, e hoje a história está pronta praticamente, o Amaro foi um dos convidados, em função da... A gente tinha que separar em décadas, né, porque os jogadores eram diferentes em décadas diferentes. Então a gente buscou o Amaro, buscou o Luiz, o Vandro deu uma contribuição muito grande, o Ildor, o Valmor Schwenk, exatamente, o Ildor, né? Não sei se citei já, o Leandro também. Então esse grupo que era bem maior no começo foi diminuindo, mas os heróis sobraram. Graças a Deus, hoje nós temos uma história assim muito interessante, convidativa até. Nós temos registro disso. 2014 foi isso. E hoje me convidaram, não sei até para dizer isso, apenas. Mas eu fico feliz pelo pessoal que está aí fazendo essa filmagem, essa retrospectiva também. E só posso dizer em nome de Ervalzinho, em nome do meu nome, em nome do Colorado, em nome de Ervalzinho, muito obrigado. Sobre os troféus, vocês estão vendo aí que tem uma quantidade enorme de troféus, mas bem na verdade tinha muito mais do que isso. Então a gente ouvindo os pais da gente, que tem mais pessoas que têm mais história aqui na comunidade, comentando de que existia uma quantidade de troféus maior do que a que tem hoje, mas que por um período X na comunidade, algumas pessoas não deram muita importância a isso e acabaram enterrando esses troféus. E aí tem até umas histórias meio estranhas, assim, envolvendo o clube, né? Que o Colorado é o clube do interior que mais fez finais de campeonato municipal. São ao todo 13 decisões pela primeira divisão aqui do município de São João do Oeste. E o único clube que tem mais finais municipais do que o Colorado é o Aliança, que tem 15 finais. E o Colorado, então, tem 4 títulos, mas a história relativa a algumas perdas que nós tivemos de título, alguns classificam isso como uma espécie de maldição, né? Assim dizer, porque esse enterro dos troféus, segundo alguns de mais idade, aconteceu justamente quando o campo atual foi reformulado e me parece que foi enterrado debaixo da pequena área, uma trave aqui do estádio. Então, alguns classificam isso como uma espécie de maldição que o clube vivenciou. A gente brinca com isso, né, hoje, mas e aí por um período X nós tivemos assim a ideia porque tinha sempre muitos troféus, todo ano se acumulando aqui no clube, porque aqui funcionam várias entidades, não é só o futebol, tem o bolão que também conquista troféus, o esporte aqui na comunidade é muito forte, e esses troféus não se tinha um lugar específico adequado para guardar. Então nós tivemos a ideia de deixar construir um porta-troféus. Então esse porta-troféus aí, se eu não me engano, foi instalado aqui 2004, 2005. Então hoje você entra aqui no clube e você logo já se depara com uma grande quantidade de troféus, a maioria do Esporte Clube Colorado de Ervalzinho. Então isso é um orgulho para toda a comunidade, atletas, ex-atletas,
pais de atletas, enfim, é um orgulho para toda a comunidade. Uma decisão, sem dúvida, que ficou marcada na história da gente, até na época a gente era treinador, era contra o Guarani de Beato Roque. Então, no primeiro jogo da decisão, nós vencemos em linha Beato Roque por 2-0 e isso acabou gerando alguns atritos, né? E no jogo de volta aqui, nós tivemos um público realmente muito grande. Eu acho que nunca em Hervalzinho teve em algum momento, em algum evento, tinha tanto público quanto naquela final em 2012. Toda a arquibancada lotada, estacionamento, quilômetros e quilômetros de estradas ocupadas com carros estacionados, todo o pátio aqui da comunidade, do clube, da igreja, tudo, da escola, tudo ocupado, tomado por carros. Então isso é um fato assim muito chamativo e o melhor disso tudo é que uma decisão muito emocionante que foi para a disputa de pênaltis e o Colorado felizmente ficou campeão municipal naquele ano. Um outro jogo assim histórico que foi o campeonato regional de 2008, se não me engano, foi 2007 ou 2008 contra o Aliança. Na decisão do campeonato regional, o primeiro jogo nós perdemos aqui em casa, por 2-1. Aí depois, em São João do Oeste, nós vencemos por 5-0. Uma equipe muito qualificada, dificilmente você vê hoje uma equipe de tamanha qualificação jogando algum campeonato aqui na região. E nós vencemos lá por 5-0, só que infelizmente não valia o saldo de gols, e a partida foi para os pênaltis, e aí nós infelizmente perdemos o título. Mas assim foi um fato assim histórico, memorável, uma goleada histórica que fica marcado para sempre na memória da gente e de todos os torcedores do Colorado. E nessas andanças, nessa história toda, nós tivemos a felicidade de estar junto também, como dirigente na época, talvez da maior conquista do Colorado de Hervalzinho, que foi a conquista do primeiro campeonato regional, foi em 2004, Colorado e São José de Cristo Rei. Então, teve até gol de bicicleta nesses confrontos, e a partida também, a decisão foi nos pênaltis, e o Colorado também, felizmente, acabou sagrando-se campeão. Então, assim, foi uma festa muito grande, um envolvimento da torcida, da comunidade, uma festa realmente que perdurou por vários dias aqui na comunidade, e um fato assim que não sai da memória da gente. Nessas histórias todas do Colorado, houve um período assim onde o Colorado tinha uma dificuldade, era difícil ser campeão municipal, desde a época do município de Itapiranga, e depois começou São João do Oeste. Então, uma dificuldade enorme de ser campeão, várias decisões, e aí o Colorado conseguiu, depois de vários vices, quebrar essa sequência de vices e foi campeão. Em 96, foi campeão em 2000, 2012 e 2013. Mas 4 títulos, mas na verdade foram 9 vice-campeonatos. Então foi assim uma sequência muito grande de vice-campeonatos e isso ficou assim muito marcado. Criou uma insegurança quando o Colorado chegasse à final, aquele medo de ser vice-campeão e de não conseguir comemorar um título. Só para vocês terem uma ideia, o Colorado, no caso de São João do Oeste, foi o campeão em vices. São 9 vices, só para citar, em 94, 95, 97, 98, 2001, 2004, 2007, 2008 e 2018. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de vice-campeonatos que o Colorado teve. Então, é o segundo maior finalista do município de São João do Oeste, perdendo apenas para o time da cidade, que é o Aliança, que tem 15 disputas de finais. No dia 10 de outubro de 1943,
um grupo de esportistas oficializaram a criação do Esporte Clube Colorado da linha Ervalzinho. Tem-se como sócios fundadores do Esporte Clube Colorado os seguintes desportistas e atletas: Afonso Welter, Bertoldo Mate, Roberto Lauschner, Gabriel Rabuski, Alfredo Veit, Arlindo Walter, Osmar Kirsten, Aloysio Rockenbach, Orlando Fester, Aloysio Fester, Paulo Fester, Carlos Fester, João Augusto Pauli, Huberto Bussi, Paul Mills, José Rodolfo Welter, Arno Vogt, Miguel Mels, Albino Franz, Reinoldo Frederico Rechtsiegel, Leopoldo Raffler, Wendelino Kummer, Blasio Kummer, Hugo Kummer, Armando Walter, Urbano Lauschner, Bruno Spies, Nilo Spies, Aloysio Maldaner, Ernesto Wirth, Egídio Vogt e Lauro Stephan. Depois, mais tarde, incentivados pelo inesquecível padre Wendelino Junges, a partir de 1948, começaram a escavação de um campo de futebol sem o auxílio de máquinas, que hoje é a atual sede do nosso clube, fixado na colônia que foi reservada para ser sede da comunidade da linha Ervalzinho. Essa bandeira aqui tem um significado muito grande para a Sociedade de Esportes Linha Dourado Ervalzinho, que tinha sido criada em 32 na comunidade de Dourado, mas em 43 ela mostra aqui com o alvo a Sociedade de Esportes da linha Dourado, com a função com a qual ela foi criada. E a partir desse mesmo ano, de 1943, onde se criou o Colorado, aqui ele está representado com a bola, né, para assim oficializar e dizer que tinha a Sociedade de Esportes na prática do tiro ao alvo e também do futebol, a fundação do próprio Colorado. E vale registrar nisso tudo que o Colorado ele nunca foi um clube autônomo, ele sempre esteve ligado à Sociedade de Esportes. De 1932 até 41, de 41 a 43, quando em 43 aqui ele foi criado de uma forma oficial, e em 1948 foi desmembrado com estatuto próprio, foi desmembrado da Sociedade de Esportes da linha Dourado, foi criado a Sociedade de Esportes da linha Dourado de Ervalzinho. E ela existiu até 2008, sendo dissolvida em 2008 porque tinha se criado o Centro Cultural Beneficente Recreativo Comunitário São Gabriel, ao qual o Colorado está ligado até o dia de hoje. Para nós, para mim, para o Valdir, para os demais integrantes da diretoria, certamente é uma satisfação, um orgulho muito grande estar à frente de um clube que nem o Colorado, né? Com certeza um dos clubes mais vitoriosos, com uma das histórias mais ricas da nossa região. Então, certamente a gente fica muito orgulhoso de estar à frente do clube hoje. Eu fico muito agradecido e ter esse orgulho de participar de uma filmagem dessa no dia de hoje, porque faz parte, porque eu sou o presidente agora, nesses dias nós fomos eleitos, mas de agora nós vamos pegar e continuar os clubes andar. Vem vindo o time de Ervalzinho, entrando em campo e a bola vai rolar. Lá vem vindo, é o nosso time, fazendo a festa, esta onda vai pegar. Bola na rede, é pura emoção, e o Colorado campeão. Bola na rede, é pura emoção, e o Colorado é campeão.
Temos muito orgulho de Ervalzinho, a nossa torcida, muita garra e coração. Se for preciso, vai ao fim do mundo, em cada gol marcado, nosso grito de emoção. Bola na rede é pura emoção, e o Colorado, Colorado campeão. Bola na rede é pura emoção, e o Colorado, Colorado campeão.